VBA no Excel para iniciantes. Na aula de hoje, vamos atualizar vários registros de uma só vez com o List View. Vamos estar trabalhando com o método find, trabalhando com a estrutura for next, e vamos atualizar todas as linhas de uma List View conforme o valor informado. Aqui eu tenho a minha planilha, certo? Observe que eu tenho apenas 6 registros, mas poderia ter vários. Vou clicar aqui, vou chamar meu formulário. Aqui é a minha tela de menu e eu vou para a minha tela de pesquisa, certo? Observe que os 6 registros que tem na minha planilha são os mesmos 6 que tem na minha List View. Então qual vai ser a lógica aqui, pessoal? Conforme o valor que eu informar, certo? Conforme o valor que eu informar nesta combo box, eu vou atualizar todos os registros conforme esse critério, certo? Por exemplo, se eu observe que aqui eu tenho instante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu escolher instante 4 e marcar todos, então vai alterar todos esses registros para instante 4, certo? E o que eu não marcar não vai ser alterado. Então a lógica vai ser essa. Tudo que tiver marcado vai ser alterado conforme o critério que eu selecionar aqui na minha combo box e clicar em atualizar. E os que não tiver marcado vai continuar com os valores que já possuíam, certo? Então bora programar? Já aqui o meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você clica em exibir, Project Explorer. O meu está renomeado como FRM principal. Lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. Vou dar um duplo clique nele. Vou fechar aqui minha janela do project. E antes de tudo, deixa eu mostrar aqui para vocês. A nossa guia já está renomeada como cadastro, certo? Vou voltar aqui para o meu form. Bom, vou dar um duplo clique aqui no meu formulário, certo? Já tem algumas rotinas aqui, bem básicas, certo, pessoal? Aqui eu tenho o comando para carregar as imagens lá para o meu image list, que não vem agora aqui, certo? Já que a gente vai trabalhar com o método find. Mas apenas dados que a gente já viu em outras aulas. Aqui tem apenas meu carregamento dos dados, certo? Conforme eu clique em Enter. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Vou pressionar o F5. Vou digitar algo. Ele vai fazer a pesquisa aqui no caso pela minha coluna 3, certo? Que é meu código de ferramentas. Pressionei o Enter e me trouxe correspondente à coluna 3, certo? O código que eu informei. Códigos bem básicos que já vimos em outras aulas. Mas o que interessa mesmo aqui é o comando que a gente vai colocar nesse botãozinho aqui, certo? Então vamos a ele. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que ainda não foi codificado, certo? Vou dar um espaçamento e vamos lá. Vamos primeiro ativar o nosso arquivo, certo? No caso, observe, ele está renomeado como atualizar registros list view, extensão XLSB. Então vamos lá, Windows, que quer dizer janela, Windows, abre parênteses, abre aspas duplas. Aqui a gente coloca o nome do nosso arquivo. Esse método é apenas, pessoal, para garantir que vai estar setado o nosso objeto, certo? No caso, o nosso arquivo, na hora que ele for fazer essa atualização. Apenas por precaução. .xlsb. Se você trabalha com vários arquivos, eu aconselho você a utilizar este comando. Fecho o meu parênteses. .activate, ou seja, estou ativando este arquivo na hora que eu for clicar no btn atualiza, certo? Observe que tem que estar exatamente como está o nome do arquivo, não vai dar um erro. Feito isso, vou declarar minhas variáveis din x as integer, din id as integer, perdão, o id eu vou realmente deixar como integer, certo? Mas se também deixasse como string, não teria problemas, certo? Din linha
as integers. Lembrando que você poderia também fazer desse mesmo modo, certo? De linha, por exemplo, você pode declarar várias variáveis na mesma linha, certo? Apenas separando por vírgula. Eu confesso que eu não gosto de fazer esse método, mas fica a seu critério, certo? Vai funcionar também. Vamos lá, vou apagar aqui, foi apenas para mostrar para vocês. Eu já tive algumas experiências que minhas variáveis Agora vamos setar o nosso objeto, certo? Set_w é igual a sheets, abro parênteses, abro aspas duplas. Aqui eu informo o nome do nome da minha guia que eu quero setar. No nosso caso se chama cadastro. Fecho o meu parênteses, certo? Agora eu vou ativá-la, w.select. Lembrando que esse w agora, pessoal, a partir do momento que eu disse que w vai receber o valor da sheets cadastro, então onde eu disser que é w aqui, o VBA vai entender que é a nossa guia cadastro, certo? A gente faz isso para poder economizar código, certo? Também fica muito mais fácil a atualização. Por exemplo, se eu mudar o nome da minha guia lá para outro nome, basta eu vir aqui e alterar aqui, certo? Porque se eu não fizer isso, se eu escrever xcadastro ponto várias vezes em determinados códigos, eu vou ter que alterar em todos, certo? A partir do momento que eu seto aqui, e se eu precisar fazer uma alteração, eu venho apenas neste comando aqui e altero aqui o nome da sheet, certo? Fica muito mais prático. Então vamos lá. Depois de selecionado, eu vou dizer que minha linha, certo? A nossa variável do tipo inteira vai ser igual a 2, pois a nossa primeira linha é o nosso cabeçalho, certo? Eu quero pegar os valores a partir da célula A2. Então por isso minha linha tem um valor de 2. E eu vou dizer agora o quê? Que o meu it, que quer dizer com, que a estrutura é o it, certo? Que é uma estrutura bem simples, que quando você utiliza ela, você tem acesso a todas as propriedades do objeto que você trabalhar com ela, certo? No caso, o meu objeto sheet, certo? Que é nosso w. Então eu estou dizendo aqui que o it, que quer dizer com quem? Com w. Quem é w? Com cadastro. É a nossa guia cadastro. Então eu estou dizendo com nossa guia cadastro. E agora eu vou ter acesso a todas as suas propriedades, certo? Vou dizer que id, que é a nossa variável que declaramos aqui do tipo inteira, vai ser igual a mi.lstPesquisa, que é o nome da nossa list view, certo? Ponto list itens, que é a propriedade que vai pegar os itens listados, certo? List itens, ponto count, ou seja, me perdoe, aqui eu me atrapalhei um pouco, no ponto list itens, no caso, abro parênteses x, certo? Que é a nossa variável. Perdão. Aqui eu estou dizendo que meu id, que é a nossa variável de tipo inteira, vai receber, certo? Vai receber os valores que tiver na minha lista pesquisa.list itens x. E esse x é uma variável do tipo inteira que vai estar pegando os IDs das nossas linhas, certo? Que são esses carinhas aqui, ó. O x vai pegar todos esses valores aqui, certo? Então por isso ele é uma variável. Eu não posso dizer que ele vai ser 1 nem 2. Eu vou dizer apenas que é x. E o VBA vai entender isso e vai pegar conforme o valor que estiver na linha atual, certo? Então, feito isso, eu vou dizer agora que a minha variável linha, que começa a partir da célula A2, certo? Ponto range, que é o nosso intervalo. Abro parênteses, abro aspas duplas. Estou aqui pegando todos os valores da minha coluna A, certo? Então por isso que estou botando de A até A. Ponto find, que é o método de procura, certo? Find quer dizer procurar. Vai procurar quem? O nosso ID. Fecha parênteses.
ponto row, que quer dizer linha, certo? Então o que eu estou dizendo aqui? Que a minha linha, que começa a partir da célula 2, vai ser igual ao intervalo que estiver na nossa coluna A, certo? Ponto find, que quer dizer procurar. É procurar quem? O ID. Quem é o ID? Esse carinha aqui, certo? Que está aqui na linha acima. Que vai começar com o valor de x, certo? Que basicamente vai começar a partir da minha célula 2. E conforme ele vai fazendo o loop aqui, ele vai mudando de valor, certo? E ponto row quer dizer linha, ou seja, ele vai pegar o valor da linha, certo? No caso aqui, 1, 2, 3 e assim por diante, conforme os registros que eu tiver aqui na minha planilha. Na prática vocês vão entender bem melhor, certo? Então feito isso, eu vou dizer o que? Agora, ponto cells. Observe que a partir do momento que eu boto ponto aqui, já aparecem as propriedades, certo? Isso é possível porque eu estou trabalhando com o it aqui no começo do código, certo? Então, ponto cells, linha, que a nossa variável começa a partir do valor 2, 5. Por que 5? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque no nosso caso aqui, eu vou querer alterar o número da minha estante, certo? E observe que o número da minha estante está na minha coluna 5, certo? Então, por isso, eu coloquei o valor 5 aqui. Vai ser igual a quem? mi.cmb. Aqui eu vou informar o nome do meu objeto, certo? No meu caso vai ser o cmb estante. Ponto texto. Então o que eu estou dizendo aqui? Que a minha linha, que é uma variável, na coluna 5, vai receber o valor que eu estiver selecionando na minha cmb estante, certo? Por exemplo, se lá estiver, na minha list view, tem os valores estante 1, estante 2, estante 3 e assim por diante. Se na minha cmb estante eu selecionar o valor estante 1, então todos os valores que está na minha list view agora vão assumir os valores que eu informei na minha cmb underline estante, certo? Então feito isso, eu vou fechar o end with. Perdão, digitei aqui errado. Coloquei o H na frente. O end with. Aqui vou informar o meu. Aqui vou chamar o meu call carrega dados list view, certo? Que é o carregamento que faz quando eu inicializo meu formulário, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou selecioná-lo e vou clicar com o botão direito e clique em definição. Observe, certo? Este é o meu call carrega dados list view, que é os dados que são carregados quando eu inicializo o meu formulário, certo? Aqueles dados que aparecem na minha list view. Bom, seguinte. Aqui eu já verifiquei que vai dar um erro porque eu esqueci de um comando basicamente muito importante, certo? Mas vamos executar para a gente ver o que vai acontecer, certo? Vou clicar em pesquisa. Vou selecionar agora aqui. Observe que eu tenho instante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que todas agora fiquem com o valor que eu informar aqui na minha cmb underline instante. Ou seja, agora eu quero que todas aqui fiquem com o valor instante 5, certo? Vou clicar em atualizar e observe que me deu erro. Index, o balde, certo? Off, ou seja, eu não informei um valor, certo? Observe aqui que meu x, que meu id está com o valor 0, certo? Eu tenho que formar um valor para esse x, certo? Como ele é uma variável, e a gente vai trabalhar com o for next, certo, pessoal? Foi o que eu acabei esquecendo aqui, então peço desculpas. Vamos fazer o seguinte. Vou clicar em redefinir, ou seja, parei o código. Vou novamente dar um duplo clique no nosso btn, certo? E aqui, pessoal, após o nosso it w, certo? Que eu estou dizendo aqui com a nossa guia cadastro, eu vou estar trabalhando com o comando for next, certo? Ou seja, for vai até o último valor que eu quiser que ele avance, certo? Ou seja, for vai ser igual a x, que é a nossa variável que eu declarei aqui, certo? id vai de x até, no nosso caso aqui, até 1, certo? Vai de, no caso, eu estou dizendo que meu x vai começar a partir de 1 e vai até esse tu aqui, está dizendo vai até quem? No caso, eu vou fazer a contagem dos itens da minha list view, certo? Então mi.lst pesquisa
ponto list itens ponto count. Ou seja, aqui eu estou fazendo a verificação dos registros utilizando a propriedade count, certo? Então eu estou dizendo que meu x começa de 1 e vai até a quantidade de itens que tiver na minha list view, certo? No meu caso aqui tem 6, então vai de 1 até 6, certo? E depois disso, aqui após o meu ponto .cells, esse comando aqui, certo? Antes do end with, eu vou estar colocando o next, certo? X, ou seja, aqui eu comecei a minha estrutura e aqui terminei, certo? E nesse laço aqui, conforme o meu x vai mudando de valor, ele vai atualizando todos os dados, certo? Então vamos lá. Vou executar agora e observemos o que acontece. Vou clicar na minha pesquisa. Observe que ainda está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou dizer o quê? Que todos os valores vai ficar com um valor de estante 4, certo? Vou clicar em atualizar e observe. Todos agora meus dados da minha list view estão com a estante número 4, certo? Observem. Na minha planilha e agora na minha list view. Se eu vier aqui mudar para o valor 7, clicar em atualizar, agora todos estão com o valor da estante certo, certo? Qual é a mágica aqui, pessoal? Aqui eu estou trabalhando com um ID, certo? Então é esse ID aqui, ó, que está sendo setado lá na variável que a gente declarou como ID, certo? Está servindo de parâmetro para a variável x, certo? Então a x está assumindo esse valor aqui no primeiro laço, no segundo vai estar assumindo o valor de 2 e assim por diante, certo? Então conforme ele pega o valor da linha pelo método find, ele vai atualizando todos os registros. Só que ainda não é isso que eu quero, certo, pessoal? Digamos que você queira atualizar valores específicos. Você pode tanto atualizar todos os registros, como pode querer atualizar apenas algum especificamente. Então como é que eu faço isso? Vou fechar aqui meu form. Vou novamente dar um duplo clique aqui no nosso btn. E aqui após o meu comando for, eu vou fazer uma verificação, certo? Então eu vou dizer o quê? Que if, que quer dizer se, mi.lst pesquisa, ponto list itens quem? X, certo? Que é a nossa variável. Ponto checked. Ou seja, estou verificando se ele está checado, certo? Foi igual ao valor true. Então, aqui eu estou verificando se o valor que estiver na minha list itens está marcado, certo? O valor, quem é o valor? O valor que tiver X, certo? Ou seja, eu estou verificando aqui, ó. Se na minha list view, deixa eu mostrar aqui para vocês o formulário, especificamente, se esses carinhas estão marcados. Por exemplo, todos esses caras aqui são o meu X, certo? Eu estou verificando se esse cara está marcado. Eu estou verificando se esse cara aqui está marcado e se esse não está, certo? Se não estiver, ele não vai atualizar. Se estiver, vai estar atualizando, certo? Vamos ver aqui. Na prática vocês vão entender bem melhor, certo? Então aqui eu estou verificando se o meu item X, certo? Que é a nossa variável, está marcado. Observe que eu estou trabalhando com a propriedade checked. Como eu estou dizendo que é true, eu estou perguntando o que? Está marcado? Se está marcado, então, que é o nosso tem, vai fazer isso, certo? Se não tiver, no nosso caso aqui, se não tiver, eu não vou colocar o else, certo? Basta eu colocar aqui no nosso caso o end if após o nosso último comando aqui, certo? Porque se não tiver, ele não vai fazer nada, certo? O próprio programa vai entender, certo? Não tem necessidade de eu vir aqui e colocar else e deixar uma outra condição. Eu apenas estou atribuindo uma condição só. Estou dizendo que se tiver marcado, faz isso. Se não tiver, não faz nada, certo? Então vamos lá novamente. Vou marcá-lo aqui. Vamos executar. Observe aqui. No caso eu vou querer apenas os registros que eu marquei, certo? Observe que a minha linha 3 e a linha 6 não foi marcada. Então a linha 3 e a linha 6 não vai sofrer a mudança, certo? Então vou mudar aqui novamente para estante 3 e vou clicar em atualizar. E observe que me atualizou apenas os que eu marquei. Observe que a minha linha número 3
e a minha linha número 7 não foi atualizada, certo? Aqui eu deixei um comando, certo? Apenas para marcar todos, observe, e desmarcar todos, para ficar mais prático, para eu não ter que ficar vindo aqui e ter que marcar, certo? E outra coisa, a partir do momento que eu coloquei essa verificação, se ele está marcado ou não, eu não vou mais atualizar os registros caso não esteja marcado, certo? Observe, que aqui eu não marquei nenhum. Vou mudar aqui para instante 4. Observe que não tem nenhum com instante 4. Vou clicar em atualizar. E observe que nenhum foi atualizado. Por que não foi atualizado? Justamente porque eu coloquei uma verificação, certo? Ele só atualiza os registros que tiverem marcado, certo? Vou fechar aqui meu form. Vou clicar em selecionar tudo. E observe que aqui eu coloquei uma verificação, certo? Declarei uma variável do tipo i, do tipo inteira. E aqui eu estou verificando. If, se o meu chk tudo, ponto value, for igual a true, ou seja, se o valor que estiver na minha checkbox for true, ou seja, se tiver marcado, então ele vai fazer o que? Ele vai pegar o comando for, faça que meu i seja igual a 1 até a contagem dos meus itens, certo? Da minha list view. Aí ele vai verificar se o valor que estiver false, ou seja, estiver desmarcado, ele vai agora estar marcando, certo? Observe a linha de baixo. De if next, certo? Aqui eu fechei meu comando. Caso essa condição aqui não seja verdadeira, ele vai passar para o meu else, certo? Aqui ele está verificando, aqui novamente ele está fazendo a contagem dos meus itens, e aqui agora ele está verificando ao contrário. Meu checkbox está marcado? Se está, então agora ele vai deixar tudo desmarcado, certo? Eu espero que você tenha entendido. Caso não tenha, deixe aí nos comentários qual foi sua dúvida, certo? Se gostou, curta, comente, compartilhe. Bora se ajudar. Falou!